Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Profadcast, o podcast para você que quer ter produtividade financeira, quer você ter qualidade de vida enquanto o dinheiro trabalha para você. Bem, hoje nós vamos falar sobre previdência privada. O que é previdência privada, PGBL, VGBL? Será que a previdência privada que eu tenho vale a pena ou não? Será que realmente está garantindo o meu futuro e da minha família? Ou, quando chegar lá na minha aposentadoria, eu vou chorar porque realmente foi só derrota? É o que eu vou te mostrar hoje. Inclusive, eu vou fazer uma análise de 2 previdências privadas junto com você. Então já aproveita, deixa o teu like, se inscreve no canal, você que está pelo YouTube. Ativa o sininho aí para ativar as notificações para você receber sempre o nosso podcast em primeira mão. Compartilha com seus amigos. Se você está pelo Spotify, você já sabe o que tem que fazer. Avalia com 5 estrelas e já segue a gente por aqui também, tá bom? Bem, se você não me conhece, eu me chamo Renan Diego, eu sou fundador da Produtividade Financeira, que é um ecossistema de educação financeira, investimento, negócios e qualidade de vida. Então, ele que é o patrocinador master desse podcast e eu aqui que vos falo, estou aqui para levar essa melhor experiência para vocês. Esse tema foi um tema muito pedido porque muitos nossos clientes de consultoria, os nossos alunos, né, eles têm previdência privada. Quando eles chegam até a gente, eles têm uma previdência privada, a maioria deles. Só que a previdência privada, vamos pensar assim, 99% das previdências que a gente analisa quando eles entram com a gente estão uma porcaria. Então, sempre vem aquela dúvida, mas será que vale a pena, não vale? Se eu soubesse analisar antes, é melhor eu tirar, não tirar? Então nós vamos desmistificar tudo sobre previdência privada, começando aqui e agora. Então, o primeiro ponto é o que é uma previdência privada? Basicamente, previdência privada é um investimento de longo prazo para ajudar a acumular dinheiro para o futuro. Normalmente, pensando em aposentadoria. Ela funciona como um complemento da tua aposentadoria, que é o INSS. Por isso que a gente chama de a previdência privada é uma aposentadoria complementar. Porque a gente já sabe que o INSS, né, não vai dar conta. Isso se tiver até você se aposentar. Tá? Beleza. Você sabe o que é INSS, né? Sabe não? Deixa eu te falar. INSS. Isso não. Agora até fugiu. Isso não será suficiente. É isso. Isso não será o suficiente. Eu ia falar uma outra parada aqui que não ia dar muito certo. INSS, isso não será o suficiente. Então, previdência privada já está aí para poder te apoiar e te ajudar. E claro, tem outras formas de você ter investimentos que vão te apoiar. Mas voltando aqui para a previdência privada, né? Sabendo que o INSS isso não será o suficiente. Bem, ela funciona como se fosse, vamos pensar assim, um cofrinho com regras específicas, tá? Normalmente é oferecido por bancos e seguradoras. Então, os mais populares que a galera vai colocando dinheiro lá são os bancos, porque o gerente lá tem meta para bater e vai empurrando lá aquela previdência que é uma porcaria do bancão para o cliente. Basicamente é isso. E aí você vai e coloca o teu dinheiro ao longo dos anos e esse dinheiro rende e lá na frente você pode usar como um complemento de renda ou para fazer um projeto grande. Por exemplo, chegou lá, eu não quero renda. Eu posso pegar o dinheiro todo e comprar uma casa, viajar, fazer o que eu quiser. Então, basicamente, previdência privada tem esse viés de longo prazo. A maioria usa como aposentadoria. Legal. Quais são os tipos de previdência privada? Existem 2 principais tipos. PGBL e VGBL. Talvez você já tenha até ouvido falar, mas você não sabe o que é. A diferença entre eles é principalmente como você paga o imposto de renda. Então, o que é o PGBL? É o Plano Gerador de Benefício Livre. Para quem é o PGBL? Isso é muito importante, porque se você não souber para quem é cada tipo, cada modalidade de previdência privada, talvez o teu perfil é para uma e você vai estar com outra, sem saber. Então, o PGBL é para quem faz a declaração de imposto de renda na modalidade completa. Tá? É aquela que declara tudo, que coloca todos os recibos, as notas fiscais, sabe? Então é assim que funciona. Vale a pena ter um PGBL se você faz a declaração completa. Por quê? Como é que funciona o imposto? Você pode deduzir até 12% da sua renda bruta anual na declaração de imposto de renda. Tá, vamos simplificar. Isso significa que você paga menos imposto agora.
Simples assim. Principalmente se você já está pagando imposto todo mês, todo ano, quando você faz o teu informe, né? Você recebe o teu informe de rendimento, você lança lá. Se você está pagando, ao invés de receber, você pode utilizar esse benefício, que pode ser que fique 0 a 0, por exemplo. Ou até você comece a receber. E se eu não pago, Renan, mas também não recebo, você também pode utilizar esse benefício. Sempre lembrando que 12% que você pode abater, no máximo 12% da tua renda bruta anual. Na hora do resgate, ou que você fosse aposentar, aí o imposto de renda vai incidir, né, no total. Então aqui tem um ponto de atenção. Você consegue abater imposto hoje. A diferença é, lá quando você for resgatar, o imposto de renda vai vir no montante total, não só no dinheiro que trabalhou, no lucro, que é o que acontece com a maioria dos investimentos, tá? Então aqui é um ponto de atenção interessante. Mas se você levar até o prazo que você estipulou, a maioria das vezes vai valer a pena e vai ter feito sentido se você se enquadra nisso que eu estou falando. Se você faz a sua declaração de imposto de renda no completo, tá? Então tudo que você colocou, o teu dinheiro, mais o rendimento, vai entrar ali na conta do imposto de renda, tá? Então, resumindo, o PGBL, ele é ideal para quem declara o imposto de renda completo, tá? Por quê? Porque você deduz até 12% da sua renda bruta anual, tá? E você paga menos imposto hoje. Lá no resgate, o teu imposto de renda é sobre o valor total. Tá claro? Estão comigo? Tamo juntos? Então, ó, já compartilha esse podcast, esse episódio com as pessoas que você sabe que tem previdência ou que gostaria de ter, porque isso aqui vai ser uma tremenda mentoria, tá? Aproveita. Vamos falar do VGBL agora. Falamos do PGBL. Agora, VGBL significa Vida Gerador de Benefício Livre. Para quem é o VGBL? É para quem faz a declaração simples do imposto de renda. Ou para quem não declara. Às vezes você não tem ali os requisitos, não precisa declarar. Também o VGBL é uma boa opção comparando com o PGBL nessa situação. Como é que funciona o imposto de renda quando você investe numa previdência privada VGBL? Você não deduz nada de imposto de renda agora. Então, por isso que é bom para quem não faz a completa, tá? Para quem faz a simplificada. Mas na hora do resgate, o imposto de renda ele incide apenas sobre o rendimento e não sobre o montante total, o quanto você colocou mais o quanto rendeu. Tá claro? Então, resumindo, VGBL, o ideal é para quem faz a declaração simples ou não deduz, né? Ou, na verdade, ou não está precisando declarar o seu imposto de renda anual. Por quê? Porque ele não faz a dedução de imposto hoje. Você não ganha essa dedução agora, mas no resgate, o imposto de renda é só sobre o lucro. Eu quero trazer aqui um exemplo que eu sempre gosto de usar nas minhas aulas, nas minhas consultorias, que é o exemplo da Maria e do João, tá? Começando na Maria. Pensa no seguinte, para a gente entender sobre a situação do PGBL principalmente. Pensa que a Maria tem um salário anual de 100 mil reais, ok? Salário anual de 100 mil reais. Ela faz a declaração completa do imposto de renda. Opa, completa, já tem que vir o que na nossa cabeça? VGBL não, PGBL. Beleza. E ela contribui com 6 mil reais por ano para uma previdência privada PGBL. Opa, então tá certinho, PGBL. Tá bom. Vamos pensar assim, como é que funciona a tributação nessa situação? 100 mil anual e ela contribui na previdência PGBL 6 mil por ano. Basicamente, a regra diz o seguinte, você pode deduzir até 12% da sua renda bruta anual quando usa o PGBL. Então, nesse caso da Maria, 12% de 100 mil dá 12 mil reais. Estão comigo? 12 mil reais. Ou seja, o limite máximo que ela poderia deduzir seria de 12 mil reais. Mas ela só contribuiu com 6 mil. Então, ela pode deduzir 6 mil reais integralmente. Somente 6 mil. Agora, pensa assim, ela poderia ter colocado mais 6 mil e deduzir 12. Pegaram? Beleza, entendi, Renan. Eu posso colocar mais do que 12%? Pode.
Você pode colocar quanto você quiser. Mas não vale a pena. Se você for ultrapassar os 12%, você não vai ter nenhum tipo de incentivo. Então é melhor você ir para o VGBL. Por quê? O imposto é só sobre o lucro. Aqui o imposto é sobre o montante total. Tá claro? Beleza. Sobre a Maria. Na prática, quando a Maria vai declarar o imposto de renda, antes da dedução, ela basicamente diria assim pro governo, ó, ei, eu ganhei 100 mil reais, tá, governo? E aí, com a dedução do PGBL, ela diz, olha, eu ganhei 94 mil. Por quê? Porque abateu os 6 que ela contribuiu. Basicamente é isso para você entender. Então, se a gente for ver 100 mil menos 6 mil, dá 94 mil. Então, o cálculo do imposto dela não vai ser em cima de 100 mil, que foi a renda anual, porque vai abater os 6, vai ser em cima dos 94 mil. Ficou claro? E aí, naturalmente, o governo calcula o imposto em cima disso. Eu sempre falo assim, nesse caso, a Maria pagou menos imposto, porque ela deduziu da base de cálculo, de 6 mil. E aí, dependendo da faixa de imposto dela, isso pode representar até uma economia de R$ 1.500 a R$ 2.000 por ano. Tá? Aí depende de caso a caso. Então, resumindo, você pode deduzir até 12% da renda. Se você ganha 100 mil, pode deduzir até 12 mil. Na verdade, para ter o benefício, tá? Mas você pode usar à vontade, mas para deduzir, no máximo, esses 12%, que nesse caso, 12 mil reais. Se contribuir menos, deduz o que você contribuiu. Se ultrapassar, o máximo é 12%. Tá claro? Tranquilo, né? Melzinho na chupeta, coloca nos comentários assim, ó, tá clareando. Escreve aí, vai, tá clareando. Porque com o exemplo da Maria é muito tranquilo da gente entender, né? Mas talvez você tá pensando assim, Renan, mas a minha renda é maior que 100 mil por ano. Aí que vem o João. O João já é empresário, é médico, é autônomo, o cara que já faz dinheiro, o cara tá ali, ó, tá fazendo grana. Beleza. Então, vamos pensar no João, que ele tem ali uma renda anual de 300 mil reais. Beleza? 300 mil. E aí ele faz a declaração de imposto de renda completa também. E ele contribuiu, anualmente ele contribui, na verdade, com 30 mil reais, PGBL. Vamos por passo para ficar claro. Primeiro passo, quanto que ele poderia deduzir no máximo? O máximo que ele pode deduzir. Se ele pode deduzir até 12% da renda bruta, no caso do João, a renda bruta dele é de 300 mil. Então, 12% de 300 mil, 36 mil reais. Beleza, Renan. 36 mil reais é o máximo que ele pode deduzir. Show. Acompanhando, né? Mas o João contribuiu com 30 mil só. Então, quanto que ele pode deduzir integralmente? 30 mil. Ele não quis utilizar os outros 6, ou não sabia, não assistiu esse podcast e não tem esse conhecimento. Como que isso muda o imposto dele? Sem a Previdência PGBL, o governo vai calcular o imposto dele sobre 300 mil reais. Com a Previdência PGBL, a renda tributável dele cai. Para quanto? 300 menos 30 mil, que foi o que ele contribuiu. Então, é como se o governo olhasse e falasse assim, ó, aqui a gente vai ter como base de cálculo uma renda anual de 270 mil, porque eu peguei os 300 e diminuí dos 30 que ele já contribuiu no PGBL que ele tem esse abatimento. Ou seja, o João some com 30 mil reais da base de cálculo dele. Legal, né? Tá bom. E quanto isso realmente gera de economia de imposto? Já para eu pensar? Vamos pensar que o João, ele está na última faixa de imposto de renda da pessoa física, né? Ou seja, a alíquota dele é de quanto? 27,5%. Certo? Beleza, 27,5%. A economia aproximada, você tem uma ideia? O cálculo a gente pega 27,5% vezes os 30 mil que ele contribuiu. Vai dar 8.250. Então, o João investe 30 mil no PGBL, a economia dele é de 8.250 de imposto agora. Resumo prático, galera. Por isso que eu falo, quando você tem conhecimento, você vai dar outros passos maiores. Principalmente você que tem aí uma renda maior por mês. Você está aí com 10, 15, 20 mil reais, você tem que saber utilizar ao seu favor. Então, resumindo, né? O João colocou 30 mil na Previdência PGBL. Ele reduziu a base de cálculo
no imposto de renda em 30 mil. Economizou 8.250 de imposto no mesmo ano. Então é como se o governo tivesse bancado para ele 27,5 da previdência dele naquele ano. Bom? Ótimo. Ótimo, né? Beleza. Isso aqui é para você entender os dois tipos de modalidade. E de maneira bem prática, tá? Não quero entrar na teoria. Eu quero que você entenda a prática. Então aqui eu trouxe o exemplo do João e da Maria. Agora eu quero analisar duas previdências privadas aqui com vocês. Topam? Eu peguei duas previdências de alunos nossos, tá? Uma é do Itaú e a outra é do Brasilprev, Banco do Brasil. Se você tá pelo YouTube ou Spotify, tá só ouvindo, essa parte vale a pena você dar uma olhadinha no celular para olhar e assistir. Ou nem que depois você pegue ali para entender um pouco, principalmente você que tem previdência privada, para saber se a tua previdência está valendo a pena ou não. Eu vou mostrar agora como você consegue analisar a tua previdência privada, se ela está fazendo sentido ou não, ou se ela está só ali para dizer que você tem previdência, mas não está te protegendo de nada porque está até menor do que a taxa básica de juros. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Beleza. Estou aqui. Essa aqui é uma previdência do Itaú. Itaú FlexPrev, Platinum 3, FIF, SIC, RF, RL. What? Relaxa. Aqui, basicamente, ó, a gente já sabe que é renda fixa, porque esse RF aqui é renda fixa. Tivesse RF, RV seria renda variável, tá? Legal. O que você precisa entender? Isso aqui é uma lâmina de uma previdência privada. Toda vez que você quer saber se a tua previdência privada vale a pena ou não, o primeiro passo é: deixa eu pegar a lâmina da previdência. Esse é o termo. Você pode pedir pro teu gerente, você pode ver no teu aplicativo. E não se assuste se você, na hora que você pedir a lâmina da previdência privada pro teu gerente, quando você falar, me manda a lâmina da minha previdência privada, o teu gerente vai falar assim, tá ferro. Renan e Diego deve ter já ensinado a ele. Porque a galera não tá acostumada. E quando a galera pede, eles ficam enrolando para dar. Tá? E uma boa tática é, se o teu gerente te enrolar para te dar a tua previdência privada, a lâmina, você fala assim, olha só, eu tô precisando da lâmina. Se você não me der, eu vou na ouvidoria do Banco Central. Rapidinho eles resolvem, tá bom? Tô falando isso porque muitos dos nossos alunos têm problemas que, cara, a galera fica enrolando. Porque sabe que empurraram produto ruim. E quando ela fala lâmina, ela sabe que tem algum profissional por trás ali auxiliando. Tá bom? Beleza. Então aqui, ó, principais informações que você precisa entender. Uma lâmina vão ter essas informações. Primeiro, aplicação inicial. Essa previdência a partir de R$1.000. Taxa de administração. Essa aqui é a taxa que é descontada anualmente para pagar o gestor e toda a equipe do fundo. Taxa de administração 0,04, taxa de performance não há. Qual que é o objetivo do fundo? É um plano de previdência que tem exposição em títulos públicos pós-fixados, pré-fixados e títulos atrelados a índices de preços, buscando no longo prazo um rendimento superior aos planos de previdência mais conservadores, como aqueles que investem exclusivamente em títulos públicos pós-fixados. Ele está falando o seguinte, ó, essa previdência, ela investe em títulos públicos pós-fixados, tesouro direto, tá, galera? Pré-fixado e títulos atrelados ao índice de preço. Ou seja, às vezes alguma coisa ligada ao CDI, coisa nesse sentido, tá? E ele fala que vai melhorar, o rendimento tem que ser superior a outros planos de previdência que têm o mesmo perfil. Horário limite de aplicação, aí cota de resgate, carência, aí fala tudo aqui. Público-alvo. Aí o nível de risco, ó. Nesse caso aqui é baixo, renda fixa, né? Então tranquilo. Tem previdências que são de médio risco, outros são de alto risco. Por quê? Previdência privada é um fundo de investimento que o que determina se é baixo, médio ou alto risco são os tipos de ativos que o gestor coloca lá dentro. Tá? E por isso que já tem essa característica aqui, que essa aqui, por exemplo, é de renda fixa. Então ele não pode ter algo mais arrojado. E aqui começa, ó. Data de início dessa previdência foi 27 de março de 2012. E o patrimônio líquido hoje, ou seja, quanto de dinheiro tem ali dentro? 4 bilhões com B, tá? 295.236.141. Então, aí aqui traz a classificação, quem é o gestor e o mercado de atuação, moedas, mercado internacional, juros e tal, beleza. Aqui que é o principal para você analisar, que é o quanto que ele rendeu. Mas aí você pode pensar assim, mas rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Concordo
e assina embaixo. Mas quando você tem comparações de uma referência do passado no mesmo tempo, você já pode prever o que vai acontecer no futuro. Comparado com esse indicador. Então aqui, nesse caso, por exemplo, ele tem aqui, ó, um índice de referência, tá? Que provavelmente é o CDI, a gente vai dar uma olhada aqui, né? Mas deve ser o CDI. Então ele mostra o quanto que rendeu desde o início ali do fundo, tá? Desde o início não, 2021, ou seja, 5 anos para trás, mês a mês. E o resumo do ano. Então aqui o que ele está falando é o seguinte, em 2021, a Previdência teve 76% do CDI. 2022, 92% do CDI. 2023, 100% do CDI. 2024, 86% do CDI. 2025, 94% do CDI. Percebe que só em 2023 a Previdência conseguiu ficar 0 a 0 com o CDI. O resto de todos eles ficaram abaixo. É ridículo ver isso. Mas talvez seja complicado de você ver por aqui. A maneira mais fácil eu falo. Se você não entender, olha o desenho. Olha que maravilha. Sempre vai ter um gráfico como esse. E aí é muito simples, porque aqui ó, tem 2 linhas. Uma cor e outra cor. Você vai ver aqui embaixo o que significa cada cor. Então aqui, por exemplo, índice de referência. Aqui é o CDI. Itaú, Private Premium, Plat 3, PGBL. Ou seja, esse aqui é a tua previdência. Então ele está comparando o laranja é o investimento que você tem lá em previdência e o índice de referência que é, vamos pensar assim, que é o que você deveria estar acima dele. Você tem ganhado esse índice. E quando a gente olha aqui, olha o que acontece. No início começam ali colados, depois começa a descolar. Desde 2013 aqui, você pode ver, ó, o índice de referência que é o CDI está acima da previdência desse fundo. E ele vai abrindo, ó, tá vendo? Essa diferença aqui, ó, esse espaço entre uma e outra tá só se abrindo. E ao longo do tempo vai abrir ainda mais. Isso quer dizer que quem tem dinheiro nesse fundo, que não são poucas pessoas aqui, ó, tem mais de 4,2 bilhões de reais nesse fundo. E a galera não sabe que tá pagando menos que 100% do CDI. Ou seja, se você colocasse o teu dinheiro numa caixinha de banco digital, pagaria mais que isso. Se você colocasse o teu dinheiro no Tesouro Selic, pagaria mais do que isso. Então chega a ser covardia um bancão ter uma previdência que não pague pelo menos 100% do CDI. Falando que vai dar o melhor para sua família no futuro. Tipo, como? Se não tá nem conseguindo ganhar do CDI. Então aqui é um ponto importante. Quando você for fazer uma análise, principal ponto, olha para cá. Porque pensa, se desde 2013 até agora, ele nunca venceu o CDI, como que daqui pra frente vai? Não vai, cara. Não vai. Então aqui, ó, ele mostra o histórico de desempenho e as estatísticas. Mas o principal que você precisa ver é essa parte. Vamos olhar uma outra previdência só pra você ver, e eu vou direto ao ponto aqui pra você já analisar a tua, tá? Ó, tá vendo? As mesmas informações, só que aqui já é do Banco do Brasil, o Brasil Prev. O layout que é diferente, mas as informações são basicamente as mesmas. Ó. Tabela de risco, dados históricos, ó, a tabela dos indicadores. E aqui que vem, ó, quando a gente quer ver, aqui, ó. O amarelo é o fundo. E a linha azul é o CDI. Dá uma olhadinha nisso aqui, ó. Vou até dar um zoom aqui para vocês verem melhor. Olha isso daqui. O amarelo é a tua previdência privada de quem tá aqui. E o azul é o índice CDI. Você poderia estar ganhando num tesouro direto, num CDB, 100% CDI. E ó, vai abrindo cada vez mais. Então isso mostra que... Deixa eu ver quanto que tem aqui nesse fundo dessa previdência. Quanto de grana tem aqui, ó. Ó, patrimônio em 31/10/2025. 24,3 bilhões de reais. É muita grana e muita gente que não deve ter, nem tá chorando porque eles não sabem que tem essa previdência. Na verdade, eles não sabem que estão perdendo pro CDI. Chega a ser ridículo, né? Mas, enfim. Espero que tenha clareado para você o que é PGBL, o que é VGBL, o que é Previdência Privada. É importante? Sim, desde que você tenha essa estratégia, mas não ter previdência nesse sentido. Renan, analisei minha previdência, não tá legal, o que eu faço? Faz uma portabilidade. Dá uma olhada em uma previdência que tenha em outro lugar que seja melhor do que a que você tem e faz a portabilidade. Só tem um ponto. A portabilidade você não paga imposto de renda. Você só precisa
migrar de PGBL para PGBL e VGBL para VGBL. Não pode fazer VGBL para PGBL, tá? Aí não é considerado um resgate, então você não paga o imposto. Isso é uma vantagem. Segundo ponto, a previdência privada tem um outro ponto de benefício, que é a parte de sucessão. Existem 2 ativos, né, principais, assim, de fácil acesso, que o brasileiro às vezes não tem muita consciência, mas que não entra em inventário. Se hoje uma pessoa morrer, todos os bens dela entram em inventário e você vai precisar mais ou menos de 15% a 20%, dependendo do local que você está, com advogado, impostos, transmissão de bens e tal, enfim, de 15% a 20% do patrimônio total. Isso quer dizer que você precisa ter essa grana líquida, na verdade, a tua família, para o caso de você morrer, eles entrarem com o processo de inventário para poder liberar o patrimônio e mudar o nome para eles e poder vender, fazer o que quiser. Muita gente perde patrimônio porque só o pai, o provedor, a esposa, tinha acesso ao dinheiro e todo o dinheiro ficou bloqueado assim que a pessoa morreu. Ou seja, imagina a tua família ter um baita de um patrimônio, mas tu não deixar a tua família com uma liquidez para poder liberar aquele dinheiro. É isso que acontece. Então, os 2 produtos são previdência privada e seguro, apólice de seguro. São os 2 ativos que não entra em inventário, ele é liberado automaticamente e já vai direto para quem são os beneficiários, tá? Então tem essa outra vantagem aí quando você fala de previdência, desde que seja uma previdência boa. Existem previdências boas? Existe. Basta você saber analisar. Agora, a maioria é uma porcaria, principalmente aqueles que te empurram o teu gerente do banco. Eu olhei 2 aqui de grandes bancos. Tá? Isso aqui é público. Então eu não tô criticando A ou B, eu tô simplesmente mostrando. E pode ser, eu já fiz algumas análises aqui que estavam boas. Falei, tá boa a tua previdência, né? Mas normalmente quem tem uma renda muito alta, que ele já é um cliente mais diferenciado no próprio banco. E ainda assim, alguns, tá? Porque tem outros que dói de ver. Tá claro? Beleza. Se esse conteúdo fez sentido para você, o que você vai fazer? Compartilhar. Porque pouquíssimas pessoas têm acesso a isso e muitas pessoas têm previdência privada. Então, me ajuda a levar isso para cada vez mais pessoas? Compartilha com ela. E se você não me segue lá no Instagram, meu Instagram é Renan Diego Oficial, segue o nosso Instagram também do Profidcast e tem o Instagram da nossa escola, que é Produtividade Financeira. Se você utiliza o LinkedIn, se conecta comigo lá, Renan Diego Oficial. Vai ser ótimo a gente trocar figurinha, a gente tem um trabalho muito legal lá, corporativo e tudo mais, então a gente traz conteúdos também lá naquela rede. Beleza? Recado importante. A gente está no finalzinho do ano e nós vamos ter algumas mudanças no podcast para o próximo ano. Tá? Então a gente está aqui a todo vapor, o nosso time de conteúdo está preparando muitas novidades, se preparem. A gente vai repaginar todo o nosso podcast para o próximo ano com muitas sugestões de vocês, então isso é legal. Então se você tiver mais alguma sugestão, que tipo de tema você quer ouvir no próximo ano, que tipo de quadro você gostaria de ter aqui, que tipo de convidado, quem você gostaria que eu entrevistasse, trouxesse aqui, manda lá no nosso direct do podcast, do Instagram, que é Renan, do podcast é o Profidcast. Manda no Profidcast que o time pega todas essas informações que vocês estão trazendo de sugestões e a gente vai compilando com aquilo que a gente já está preparando, tá? E uma das mudanças, pelo menos nessa reta final, que a gente está ajustando todo o nosso novo Profidcast, a gente vai começar a intercalar os episódios completos, como esse aqui, tá? Então a gente vai fazer a cada 15 dias. Vocês vão sentir um pouquinho de saudade, mas vai ser um bom motivo. A gente vai preparar algo muito legal para vocês e depois a gente explica o porquê dessa estratégia da gente fazer a cada 15 dias. E eu tenho certeza que vocês vão curtir bastante. Tá legal? Então é isso. Um grande abraço para você, muita produtividade financeira e lembra, escolha ter produtividade financeira para o dinheiro trabalhar para você enquanto você tem qualidade de vida. Não deixe ninguém olhar para o seu dinheiro como se fosse dele, ou só como se fosse um número. O dinheiro é seu, quem manda nele é você, mas você precisa saber para onde você vai levar ele, tá bom? Espero que tenha feito sentido com você. Um grande abraço, beijo no coração e bora evoluir. Tchau, tchau!